Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Começo pela leitura desse texto, um texto que lida diretamente com a temática da morte. E alguém poderia pensar, mas o pastor está de aniversário e vai lidar com esse tema agora. Não foi programado assim. É que realmente esse é um assunto que vem mexendo comigo e me parece que ele tem sido definidor da nossa postura de vida diante de notícias às vezes negativas ou diante da possibilidade inclusive da morte. Então eu queria que você me acompanhasse nessa reflexão. Hebreus 2, 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Eu queria começar fazendo algumas considerações sobre a morte em si. A morte é a grande interrupção. Ela arranca nossos amados de nós, ou vice-versa. Ela nos surpreende em nossos planos, ela interrompe um projeto. Eu também diria que a morte é a grande divisão, ela separa a parte material, nosso corpo, do nosso ser imaterial. Ela divide o nosso ser. Mas que não foi criado para viver assim, dividido ou desencarnado, nem mesmo por um instante. Eu vou adiante, a morte é um grande insulto. Ela nos lembra, como Shakespeare disse, que somos alimento para os vermes. É difícil ir a um funeral e olhar aquele caixão sendo baixado, e saber que ali um corpo vai ficar deteriorado. Nessa obra de Shakespeare, Hamlet, diz assim: somos literalmente divididos ao meio. O ser humano tem consciência de que é singular, é um ser esplêndido, porque ele se destaca da natureza como ninguém. Mas, ao mesmo tempo, ele volta ao solo e ali é enterrado, cego e mudo. E ali apodrece e desaparece para sempre. Por isso, quando a gente enfrenta esse tema, não tem como evitar dizer que a morte é horrível, assustadora, cruel, incomum. Ela não corresponde ao que a vida deveria ser. Ela é uma interrupção e a nossa tristeza diante da morte acaba por reconhecer esse fato. A morte nos causa surpresa, decepção. Eu também diria que a morte chega a ser a nossa grande inimiga, mais do que qualquer outra coisa. Ela se apropria de cada um de nós, nos persegue incansavelmente ao longo de todos os nossos dias, quando a gente, por exemplo, tem medo de que pode morrer amanhã. Ou nossos pais, ou nossos avós, ou alguém de nossa família. Ninguém pode evitar a morte. Isso é chocante. Alguém disse já que guerras e pragas nunca elevaram o número de mortos, porque sempre houve uma morte para cada pessoa.
A praga, a guerra pode até antecipar essa morte, mas a morte é inevitável. No entanto, o que parece hoje? Parece que somos menos preparados para lidar com a morte do que os nossos antepassados eram. E essa é a pergunta que eu faço hoje. Por quê? Um dos motivos que é paradoxal é que a grande bênção da medicina moderna escondeu a morte da gente. Explico. Annie Dillard, uma autora, na sua obra de ficção Os Vivos, dedica uma página inteira a uma variedade de maneiras que a morte arrebatava as pessoas no século XIX. Mulheres tinham febre e morriam no parto, bebês morriam de debilidade, ou mesmo da severidade da temperatura. Homens morriam por causa de rios, cavalos, touros, serras a vapor, engrenagens de moinhos, rochas de pedreiras, árvores que caíam ou troncos que rolavam. Crianças ficavam doentes, dores de ouvido se espalhavam para o cérebro, ardiam em febre de sarampo, ou a pneumonia levava pessoas de um dia para outro, e não havia nada a ser feito. Ou seja, a morte era algo que as pessoas costumavam ver de perto. Elas enxergavam, elas contemplavam, não havia filtro, não havia mediação. Um exemplo, meus irmãos, é o conhecido pastor e teólogo inglês John Owen, século 17. Ele perdeu 11 dos seus filhos. E perdeu também a sua primeira esposa. Uma vez que as pessoas faleciam, onde viviam, em casa mesmo, Owen literalmente viu quase todos os que ele amava morrerem diante dos seus olhos. No período colonial americano, famílias perdiam, em média, 1 de cada 3 filhos antes que eles chegassem à vida adulta. E tendo em conta que a expectativa de vida de todos naquela época era cerca de 40 anos, muitos perdiam os seus pais na infância. É só fazer a conta. Quase todos cresciam vendo corpos e observando familiares jovens e velhos morrerem. A medicina moderna, meus irmãos, escondeu a morte da gente. A medicina e a ciência reduziram muitas das causas de morte precoce e hoje em dia a grande maioria das pessoas definha e morre em hospitais, em clínicas com cuidados paliativos, longe dos nossos olhos, longe dos olhos dos nossos filhos. É normal em nossos dias chegar à vida adulta sem nunca ter visto alguém morrer. Ou nem mesmo o corpo de um morto. Hoje com as redes sociais isso mudou um pouquinho. Ao menos se pode dizer que não se costuma enxergar isso a não ser de relance em um caixão aberto num funeral. Atual Gavandi, um autor, e outros destacaram que o fato de a morte acontecer de forma oculta na sociedade de hoje significa que nós, dentre todas as outras culturas, vivemos em negação do caráter inexorável, inflexível de nossa morte, que cedo ou tarde virá. E aqui eu faço memória do Salmo 90, 12, onde o salmista pede a Deus que nos ensine a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ou seja, a partir desse salmo, dá para se dizer que sempre houve o risco de os seres humanos viverem
negando que vão morrer um dia. Daí a advertência. Claro que sabemos intelectual e racionalmente que vamos morrer. Mas lá no fundo, reprimimos esse fato e agimos como se fôssemos viver para sempre. De acordo com o salmista, agir desse modo não é sábio. A morte é a única inevitabilidade absoluta. E, no entanto, hoje em dia não fazemos planos em relação a ela e não vivemos como se ela fosse acontecer. Um dia eu dei um livro do Paul Tournier, médico, teólogo também, cujo título é Aprenda a Envelhecer. Dei para uma pessoa. Eu notei que ela engavetou aquele livro. O livro visava o quê? Ajudar essa pessoa a encarar a sua fase de vida, mas a gente vive uma negação a respeito disso. Aliás, isso é muito comum, a gente ter pessoas já idosas agindo como crianças, porque não discernem o tempo e a fase de vida em que se encontram. Evitamos médicos porque temos medo. Vamos demais, ao contrário, aos médicos na ilusão de que superaremos qualquer doença. Negamos a mortalidade de nosso corpo o tempo todo e supomos que ele vai continuar a funcionar para sempre. E repito, o salmista, isso não é sábio. Ainda assim, diante da morte iminente, quando ela acontece, exigimos procedimentos médicos extremos e irrealistas. Não aceitamos, por exemplo, que numa situação específica de morte iminente, o médico não tenha conseguido reverter aquilo que era anunciado. Consideramos até que conversas sobre morte são de mau gosto, ou coisa pior. Um dia eu ouvi o relato de um pastor que estava com câncer, tinha um diagnóstico de meses de vida, e foi conversar com o seu barbeiro a respeito disso. Quando ele disse que essa era a sua situação, o barbeiro interrompeu a conversa, não quis mais conversar, não quis mais falar. O antropólogo Geoffrey Gorer propõe no seu ensaio A Pornografia da Morte, essa é o título da obra, que a cultura contemporânea da morte é o novo tabu. Ninguém quer falar sobre ele. E substituiu o sexo. Se 3.000 anos atrás, meu irmão, a negação da morte era uma questão problemática, como mostra aqui o Salmo 90, hoje isso se tornou um assunto ainda mais difícil. O progresso médico sustenta a ilusão de que a morte pode ser adiada por tempo indefinido. E estão aí as clínicas de cirurgia plástica fazendo o seu trabalho nesse sentido. E eu não sou contra a plástica em si. A questão, às vezes, é a filosofia por detrás desse tipo de iniciativa. É mais raro que nunca ver pessoas que, como os antigos, estão em paz com a sua mortalidade. E existem até mesmo pensadores que acreditam seriamente que a morte pode ser solucionada como qualquer questão de desempenho, como um alvo de solução tecnológica. Muitos no Vale do Silício têm obsessão por vencer a mortalidade e viver para sempre. Tudo isso significa, meus irmãos, que hoje em dia as pessoas são mais irrealistas. Sublinha aí. Elas estão mais fora da realidade e mais despreparadas para a morte
do que em qualquer outro período da história. Mas aqui cabe lembrar o livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque na casa onde há luto, se vê o fim de todas as pessoas. E que os vivos o tomem em consideração. O próprio falar desse tema num culto da igreja, dependendo de como a gente chega aqui e a expectativa que tem, é desconfortável. Mas aí eu vejo o autor desse livro com essa recomendação. É preciso levar em consideração o tema da morte. Segundo motivo, talvez, que leva as pessoas a terem dificuldade a lidar com esse tema, é a exigência da era secular de felicidade e realização a todo custo. Se a exigência de nossos dias para uma pessoa atingir o seu pleno potencial é felicidade e realização, a morte não combina com esse modelo. O antropólogo Richard Sweder fez um levantamento das maneiras que culturas não ocidentais e culturas mais antigas ajudam os seus membros, suas famílias, a enfrentar o sofrimento. Todas o fazem como? Ao ensinar seus membros sobre o sentido da vida. O motivo principal pelo qual cada um deve viver. Em muitas sociedades acredita-se que seu povo e sua família, filhos, netos, são os motivos mais importantes para se viver, pois neles, filhos e netos, a vida do indivíduo continua depois que ele morre. Aliás, eu gosto muito daquela palavra de Paulo, são os pais que entesouram para os filhos e não os filhos para os pais. Aqui a gente já vê uma perspectiva futura de investimento e de saber o tempo de cada coisa. Aliás, essa é uma dica que sempre dou para pais, né? Tem um momento da nossa vida que é hora de investir nos filhos. De repente passou o tempo de fazer aquele investimento pessoal ou no casamento, até materialmente falando, e chega a hora de você já começar a pôr a semente no solo, pensando nos filhos. Por exemplo, o budismo e várias outras culturas orientais antigas ensinam que o significado da vida se encontra na natureza ilusória deste mundo. E, portanto, em transcendê-lo, superá-lo, como? Com serenidade interior. Outras culturas acreditam em reencarnação ou em um céu ou nirvana depois da morte e, portanto, o propósito central de cada indivíduo é viver e crer a fim de que a alma realize a sua jornada para o céu. Meus irmãos, embora essas crenças sejam diferentes entre si, há algo em comum em todas elas. Em todos os casos, o motivo para viver é algo exterior a este mundo e esta vida materiais, um objetivo que sofrimento e morte não podem tocar. Pode ser o céu ao morrer ou a possibilidade de sair do ciclo da reencarnação, dependendo de qual é a religião. Ou ter uma vida honrada e depois da morte ser recebido pelos ancestrais, como algumas religiões antigas. Mas em cada caso, tragédia e morte não são capazes de destruir o significado da vida. E, aliás, apressam a jornada rumo ao seu objetivo, quer seja por meio do crescimento espiritual, pelo desenvolvimento de honra ou de virtude, ou pelo ingresso
na própria eternidade. A questão é que a cultura moderna, secular, por ser secular, age de forma diferente. Na opinião de muitos meus irmãos, eu queria alertar você a respeito disso, porque nem sempre isso nos é consciente, quando a gente compra, vende e se relaciona. Na opinião de muitos, uma vez que não há Deus, não há alma, não há espírito, e que a realidade não tem nenhuma dimensão transcendental ou sobrenatural, o presente mundo material é só o que existe. Tem pessoas que não vão confessar isso a você, mas é como elas funcionam. Portanto, aquilo que dá significado e propósito à vida delas tem de estar no âmbito do tempo aqui, o presente, o aqui e agora. Deveríamos, por assim dizer, repousar nosso coração em algo dentro dos limites de tempo e espaço. Aquilo que você escolher para dar sentido à sua vida terá de ser alguma forma de felicidade, consolo ou realização deste mundo. Ou, na melhor das hipóteses, poderá, quem sabe, ser um relacionamento de amor. Aliás, ontem eu participei de um casamento e que felicidade ter participado de um casamento onde os noivos foram os menos importantes e todo o casamento se remeteu ao Criador. E a Jesus. Como é comum hoje os casamentos serem festas pomposas, regadas a muita beleza, para não dizer álcool também, onde se esquece naquela tarefa recíproca, marido e mulher, que aquilo é só um símbolo de um Deus que é anterior, que é criador e é para quem tudo converge. Não posso deixar de fazer esse comentário aqui em vista da secularização que eu tenho visto em relação ao tema do casamento na igreja cristã. O casamento começa como um culto. As pessoas louvando a Deus sem se preocupar se a mão levantada em louvor a Deus vai prejudicar o vestido, ou a pintura, ou os cílios postiços. Sem músicas selecionadas na prática de uma performance louvor, em que uma igreja celebra que 2 dos seus integrantes se unem em matrimônio, mas isso não é toda a história, isso é apenas uma sombra, porque tudo começa e termina no Criador. Como isso foi perdido de vista? Às vezes você vai a casamentos que não há um louvor sequer. Eu não estou dizendo que com isso o casamento em si é inviabilizado. Ele é uma criação de Deus. Mas na prática, quando eles acontecem, esses casamentos, nós não nos remetemos a Deus. E isso só mostra que a nossa compreensão de casamento às vezes é intelectual. E na prática o nosso casamento está à margem. Fiquei muito contente ontem. 2 pastores, um abriu o culto, o outro pregou. Os 2 foram cristocêntricos. Estavam ali os noivos, mas era uma igreja reunida, celebrando a Jesus e olhando para Ele do início até o final. Como isso se perdeu? Isso sem falar nos finais de alguns casamentos que se secularizaram tanto, onde parece que a gente esquece que é crente. E aí o som realmente é colocado, aquele som que faz parte do dia a dia, talvez, dos irmãos, remetendo à sensualidade, remetendo a práticas de infidelidade. Eu participei de um casamento recentemente, fui convidado a estar, não é recentemente, na verdade, já faz um bom tempo, onde a noiva entrou sob a música da Lady Gaga. É difícil, num tempo tão secularizado como o nosso, inclusive da própria igreja cristã,
se posicionar a esse respeito. Você pode ser mal interpretado. Mas que lugar bom para estar ontem à noite? Simples. As pessoas louvando a Deus como se fosse um culto. E conseguindo enxergar o casamento a partir de Jesus e do Criador. Queira Deus que na Igreja do Caminho, nossas celebrações de casamento tenham também esse contexto. Onde nossos filhos ou filhas que se vão casar, ao fazerem aquele ato, se remetam ao Criador e deem glórias a Ele, porque tudo é dele. Voltando ao nosso tema, é evidente que a morte acaba, infelizmente, destruindo a felicidade. Quando ela estava em projetos, ela acaba destruindo a esperança quando ela estava no outro cônjuge. Ela acaba destruindo a realização quando ela estava em bens materiais. Enquanto outras culturas e cosmovisões consideram o sofrimento e a morte capítulos de muita importância, mas não finais, não capítulos finais, a perspectiva secular é diferente. O sofrimento é uma interrupção e a morte é o final absoluto de tudo, não resta mais nada. A cultura moderna é, portanto, a que se sai pior em toda a história na tarefa de preparar seus membros para a única coisa inevitável, a morte. E aqui eu queria fazer uma consideração. O nosso problema como igreja cristã não é enfrentar o desafio do ateísmo no sentido intelectual. O nosso problema, meus irmãos, é que o ateísmo não se sustenta, mas a vida nossa enquanto igreja cristã é tão fútil e vazia que a gente se compromete, não é intelectualmente, a gente se compromete no sentido da piedade cristã. É só percorrer esse caminho da morte, é um deles só, para a gente chegar a uma conclusão que a sociedade desse tempo não tem resposta, não tem consolo, não tem esperança. Mas quando nós, igreja cristã, por exemplo, negamos a morte em nome de milagres, nós podemos estar ajudando pessoas a descrerem de Deus, como se Deus tivesse se comprometido a curar todos e a morte não podendo acontecer porque ela aconteceu comigo. Veja que situação delicada. Você fica entre a posição de ter fé e acreditar que Deus pode fazer qualquer coisa, Ele pode, e um outro extremo onde você nega a morte como cristão, porque diz que todos têm que ser curados, todos têm que ser absolvidos, todos têm que ser restaurados em sua saúde física, pois essa mensagem pode levar de novo a novas negações da morte em si. Delicado. A cultura moderna é, portanto, a que se sai pior em toda a história, repito isso, na tarefa de preparar os seus membros para a única coisa inevitável, para todos, mesmo para Lázaro, que é a morte. Daí a razão de tantos adoecimentos em nosso tempo, tanta medicação, tantos consultórios cheios, porque essa era não tem conseguido dar as respostas para as dores do ser humano. Dores legítimas. Quando esse horizonte limitado de significado se une ao avanço da medicina, porque a ideia é essa, a medicina avança, então quer dizer, por que ela não resolve esses problemas? Isso deixa muita gente paralisada, com ansiedade e medo, quando são confrontados por alguém próximo que está morrendo. Em vez de aceitarmos a morte e nos prepararmos para ela, meus irmãos,
nós a evitamos, nós a negamos, infelizmente. Terceiro motivo pelo qual a cultura secular atual tem tanta dificuldade com a morte é o fato de que, ao redefinir morte como não existência, ela criou uma sensação de insignificância da vida humana. Na medida em que não há mais nada além desta vida, quando eu morro, eu deixo de existir, que insignificante a vida humana se torna. Ernest Becker, autor de A Negação da Morte, traduzido para o português, afirma que os seres humanos não conseguem aceitar que tudo o que somos, e o que somos, um ser consciente, somos nossos amores, nossos anseios profundos por beleza, bondade, verdade, entre outras coisas. Ou seja, tudo o que somos, não aceitamos que deixará de existir para sempre. Literalmente num piscar de olhos. Não é possível, diz esse tempo. Se a morte é verdadeiramente o fim, se todos nós morremos e cedo ou tarde, quem sabe a própria civilização humana morrerá, se porventura o sol vier a morrer, nada do que fazemos tem relevância, afinal. Se viemos do nada e vamos para o nada, como evitar mesmo agora a sensação de vazio? Dá para perceber a fragilidade do sistema? O medo da insignificância diante da não existência, porque se nada existe além deste mundo, e esse mundo para mim termina, que significado eu tenho? O medo dessa insignificância precisa ser tratado de alguma forma. Becker, já citado, cita antropólogos que dizem que os antigos tinham muito menos temor da morte e que a morte era acompanhada de regozijo e festividade. Como Becker acrescenta e faz isso de forma correta, embora o medo da morte seja um elemento universal da humanidade, e ninguém aqui está a negar isso, os antigos lidavam com ela por meio da crença em vida e significado depois dela. Acreditavam na eternidade, portanto a morte era a promoção máxima. O nosso problema hoje, meus irmãos, é que a maioria dos ocidentais tem dificuldade em acreditar nisso. Motivo pelo qual o medo da morte é parte proeminente da nossa constituição psicológica. Talvez seja por isso que algumas nações no entorno da Ucrânia se ofereçam mais para ajudar na defesa daquele país do que nós ocidentais. Eu mesmo recebi no meu Instagram, quando critiquei a neutralidade do Brasil nesse tema, recebi no meu Instagram uma crítica que o Brasil não tinha nada que se meter nesse conflito porque teria problemas econômicos. Puxa, se cada um de nós pensar desta maneira em si, e em especial em fatores econômicos para tomar uma decisão desse tipo, é fácil explicar a situação do mundo hoje. O restante do livro do autor que cito, Becker, baseia-se na tese de que a cultura moderna e secular tem uma dificuldade com a morte que nenhuma outra sociedade enfrentou. Ele argumenta que a importância exagerada dada a tantas coisas nesta cultura, sexo, romance, dinheiro, carreira, política e causas sociais, exemplifica as maneiras usadas pelas pessoas para buscar a sensação de relevância diante da morte sem ter que recorrer a Deus ou recorrer à religião.
é uma nova moralidade. Aliás, é impossível ficar sem moral. Os críticos da moral cristã geralmente caem na hipocrisia porque estabelecem uma outra moral. Bom, basta a gente observar agora o tema envolvendo o deputado Arthur Duval, que de maneira seletiva escolheu o não roubar como importante, mas o difamar ou atacar a dignidade de alguém criado à imagem e semelhança de Deus, eu escolho que isso não é um tema moral. Repito, há uma importância exagerada dada a coisas da cultura moderna como as já citadas. Relevância diante da morte, sem que se recorra a Deus e à religião. Como Becker, pensadores não cristãos do século XX tinham consciência de que à medida que a religião e a fé em Deus desaparecessem, e eles profetizaram isso, a morte se tornaria um problema. Como responder a ela? Como explicá-la? Como consolar? Existencialistas como Albert Camus, em O Mito do Sísifo, afirmavam que o caráter definitivo da morte tornava a vida absurda e que era errado tentar negar esse fato ao perder-se em prazeres e realizações. Imagine aqui, junto comigo, um bandido entrando na sua casa, amarrando você e dizendo: eu vou matar você. Mas eu vou, por bondade, permitir que você agora usufrua daquilo que você mais gosta por um instante somente. Digamos que fosse xadrez. A morte iminente, batendo a porta, meu amigo, removeria toda a satisfação proporcionada por aqueles 5 ou 10 minutos de jogo. Porque a morte, nesse contexto atual, tira a importância e a alegria de todas as coisas. Cita o autor: é aterrador encontrar-se nesse dilema e ter de viver com ele. Os animais inferiores são, evidentemente, poupados dessa contradição aflitiva, pois falta-lhes identidade simbólica e a própria consciência. O conhecimento da morte é reflexivo, conceitual, e animais são poupados disso. Eles experimentam a morte com alguns minutos de medo, alguns segundos de angústia, mas isso acaba depois. Mas passar a vida inteira sendo assombrado pela morte em nossos sonhos, e até nos dias mais ensolarados, é diferente. Como respondemos a isso? E veja que oportunidade para o Evangelho ser pregado. Aliás, se tem um lugar oportuno para pregar o Evangelho, é um sepultamento. Também é um casamento, também é um nascimento. Todo tempo é tempo de pregar o Evangelho. Mas se há um lugar e um momento em que as pessoas não têm o que dizer, é o da morte. Pensadores não cristãos, meus irmãos, mais recentes, não se expressam de modo tão sombrio assim. Muitos hoje se valem de filósofos antigos como Epicuro e Lucrécio e afirmam que não há motivo para temer a morte. E há uma série de artigos com essa mensagem, como é um ensaio de Jessica Brown, que foi publicado no jornal The Guardian. O título diz assim: tememos a morte, mas e se morrer não é tão ruim assim quanto a gente imagina? Ela suscita essa pergunta. Segundo ela, quando morremos não sabemos nada e não sentiremos nada. Não haverá dor nem aflição. Por que temer a morte é a conclusão dela.
Mas os esforços para dizer que as pessoas não precisam se preocupar com a morte, na prática, não dão resultado nenhum para a grande maioria das pessoas. O filósofo Luke Ferry afirma que é brutal e desonesto dizer às pessoas diante da morte e, portanto, diante da perda dos seus amigos e parentes, que não devem temer a morte. Não faz sentido. A raça humana como um todo, meus irmãos, não consegue não temer e não odiar a morte. É um problema profundo. A religião antes nos dava ferramentas, antes de uma sociedade secularizada. Mas o secularismo não propôs nada em troca que nos ofereça um caminho. E o último motivo pelo qual lidar com o tema da morte é difícil em nossos dias é porque a gente perdeu algumas categorias chamadas pecado, culpa e perdão. Nietzsche declarou que a ideia e o sentimento de dívida ou culpa nasceram nos seres humanos junto com a crença em um Deus transcendente ao qual devemos obediência. Então, o que Nietzsche propõe? Subverter essa ideia para que as pessoas, então, vivam como quiserem, sem culpa. Nietzsche dizia com satisfação que à medida que a religião desaparecesse e cada vez mais pessoas deixassem de crer em um Deus de julgamento, ocorreria um declínio no sentimento de culpa. O ateísmo, então, poderia significar uma segunda inocência, essa expressão usada, uma nova religião, um novo nascimento, livre das culpas. O autor Wilfred Maclay argumenta, na sua obra A Estranha Persistência da Culpa, interessante essa obra, por sinal, que a predição de Nietzsche, porém, não se cumpriu. De acordo com esse autor, Freud foi o melhor profeta quando disse que a culpa é uma característica insubstituível de qualquer civilização. É o preço que temos de pagar para refrear o tipo de comportamento egoísta que destrói sociedades. Isso significa que mesmo que tentemos acabar com a nossa sensação de pecaminosidade e culpa, ela persistirá e assumirá outras formas. O autor escreve assim, aspas, a culpa é astuciosa, enganadora, um camaleão capaz de se disfarçar, de se esconder, mudando de tamanho e aparência, ao mesmo tempo que consegue persistir e se aprofundar. E antes que alguém pense o contrário, aqui não há um endosso a Freud, mas neste quesito, me parece que ele estava com razão. Freud chamou a culpa em alemão de Unbehagen. Significa mal-estar, sensação de desconforto a respeito de si mesmo e da vida em si, que provoca perguntas do tipo, por que a vida não é melhor? Por que eu não me enturmo? Por que sinto necessidade de me esforçar tanto para provar o meu valor? Será que alguém um dia me amará de verdade? Meus irmãos, no momento a nossa cultura secular acredita em Nietzsche, neste caso, e não em Freud. E fez todo o possível para libertar indivíduos a fim de que se entreguem ao prazer em total liberdade de autoexpressão, e essa é a palavra de nossos dias. Isso significa remover as placas ou palavras pecado e culpa do discurso público para que todos se sintam à vontade para criar e conscientizar a identidade que escolherem.
Basta a gente pensar aqui no tema da sexualidade. O que estamos fazendo? O que estamos vendo acontecer com crianças? No entanto, essa ideia, meus irmãos, nos colocou numa situação estranha. Por quê? Como diz um estudioso, a gente vê o mal, vê o pecado ao nosso redor, coisas que nossa cultura não nos dá mais vocabulário para criticar. A nossa cultura tenta organizar, receber. E, portanto, um abismo se abriu em nossa cultura entre a visibilidade do mal e os recursos intelectuais para se lidar com ele. Você cai no politicamente incorreto. Muitos chamam atenção para o fato de que nossa sociedade atual continua a ser moralista e julgadora. E aqui é a contradição, aqui é a hipocrisia. Vivemos numa cultura de confrontação. Aí pode. Em que as pessoas são categorizadas de maneira reducionista e consideradas boas ou más, e depois publicamente humilhadas, até que percam o emprego, sejam afastadas da comunidade, sejam destruídas. Por que isso não é politicamente incorreto? Pessoas são acusadas de coisas que costumavam ser denominadas pecados. E são castigadas e banidas de maneiras parecidas com ritos de purificação cerimonial religiosa. Como Maclay destaca, os seres humanos não conseguem abandonar seus reflexos morais. Eles acreditam em valores morais absolutos, tentam negá-los, de acordo com a conveniência. No fundo, o ser humano acredita em pecado. Ele também sofre a dor da vergonha e da culpa. No entanto, deixamos para trás as crenças antigas, subjacentes em Deus, em céu e inferno, e criamos uma moral paralela, desconectada de um padrão absoluto moral. E aí a gente perde recursos para falar em arrependimento, em graça de Deus e perdão. E aqui nunca é demais lembrar do binômio lei e evangelho, onde a lei mostra o pecador o seu pecado e o evangelho anuncia o perdão e a graça de Deus. Tudo isso, meus queridos, desencadeia uma crise sem precedentes no nosso tempo a respeito da morte. Por trás e debaixo de todas as outras emoções se encontra o medo do julgamento moral. Em 1 Coríntios 15, a extensa abordagem de Paulo sobre a morte, ele afirma: o aguilhão da morte é o pecado. E como ele ensinou em Romanos capítulo 1, todos nós sabemos, em nosso coração, por mais oculto que esteja esse conhecimento, por mais pecador que sejamos, que Deus é o Criador e que Ele merece a nossa adoração. No entanto, a gente suprime, nega essa verdade e esse conhecimento para declarar a soberania de nós mesmos, como autônomos, como agentes independentes de Deus e rebeldes. No entanto, em caminho para o fim, a morte torna a nossa insatisfação conosco mesmos muito mais consciente. É impossível calar a nossa consciência como a gente fazia antes. O personagem Hamlet de Shakespeare, na obra pensa no suicídio, mas ele decide não cometer, porque ele tem medo de algo pior depois da morte. Algo que ele não conhece. A terra incógnita, de cujas fronteiras nenhum viajante retornou. Pois a consciência que nos leva então a temer todo o julgamento futuro. Portanto, diz Hamlet, suportamos todos os males que temos,
em vez de fugir para outros que a gente desconhece, pois a consciência transforma todos nós em seres covardes. Meus irmãos, apesar de todos os esforços, a culpa persiste. E mais do que nunca, quando enfrentamos a morte, a cultura moderna nos dá pouquíssimo recurso para lidar com esse tema. Mas a fé cristã nos oferece um belo recurso. Em vez de viver com medo da morte, devemos considerá-la uma sacudida espiritual para nos despertar da falsa convicção de que viveremos para sempre. Em um funeral, especialmente de um amigo ou de um ente querido, ouça Deus falar com você, dizer-lhe que tudo na vida é temporário, a não ser o amor de Deus. Essa é a realidade. Tudo nesta vida será tomado de nós, exceto uma coisa, o amor com que Deus nos amou, que nos acompanhará na morte, nos fará atravessá-la e nos levará para os braços do nosso Pai. Desses braços, não é preciso ter medo. Essa é a única coisa impossível de se perder. Sem o amor de Deus para nos acolher, sempre nos sentiremos inseguros. E devemos, por lógica, sentir assim. É extremamente desagradável sermos sacudidos assim, mas funciona. Ao despertar de ilusões, porém, fique em paz, pois se pela fé temos a Cristo Jesus como Salvador, eis aqui o que Ele nos oferece. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem. Um casamento, o respirar, o se alimentar, a praia, o carro, tudo que eu sou e faço, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Meus irmãos, para que Jesus nos salvasse, Ele se tornou esse autor. Em outra tradução, pioneiro de nossa salvação por meio do sofrimento e da morte. O termo grego aqui é archegos. O estudioso William Lane, no comentário bíblico, diz que esse termo poderia ser traduzido por nosso campeão. O campeão era aquele soldado que participava de um combate de forma representativa, como Davi fez para com Israel e Golias para com os filisteus. Quando o campeão vencia, todo o exército era vitorioso. Foi o que Jesus fez, meus irmãos. Ele enfrentou nossos maiores inimigos, o pecado e a morte, e ao contrário de Davi, não apenas arriscou a vida, mas a entregou e morreu. Ao fazê-lo, porém, derrotou todo o adversário. O castigo que merecíamos por nossos pecados tomou sobre si em nosso lugar, como nosso campeão ou nosso substituto, mas uma vez que Ele próprio era um ser humano de perfeito e impecável amor por Deus e pelo próximo, a morte não pôde detê-lo. A lei não podia pegá-lo. Ele, por fim, ressuscitou dos mortos. Por isso, em Hebreus 2,14, o texto que lemos agora, não temos dúvida, Deus não nos deixa sozinhos diante da morte, exibindo o nosso histórico de vida.
e ali torcendo para que seja suficiente, para que então a gente passe no julgamento. Em vez disso, Deus nos dá um campeão que derrotou a morte, perdoa nossos pecados, nos cobre com o seu amor, enfrentamos a morte nele e com o histórico perfeito dele, como nos mostra Filipenses 3. No versículo 9. E ser achado nele não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, justiça que procede de Deus, baseada na fé. Ainda hoje nos é difícil a compreensão disso. Daí o medo. Fizemos o suficiente? Podemos participar da ceia? À medida que sabemos dessa verdade, cremos nela e aceitamos, somos libertos do poder da morte. Por isso, Hamlet estava errado. Houve alguém que voltou dos mortos, sim. Jesus Cristo destruiu o poder da morte e, como disse C.S. Lewis, uma fenda se abriu para nós, nas paredes impiedosas do mundo, na obra O Peso de Glória. Quando entendemos essa verdade pela fé, não precisamos temer a escuridão e dizemos como Paulo: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Paulo não enfrenta a morte de maneira estoica. Paulo zomba da morte. Como é possível alguém em sã consciência olhar para o inimigo mais poderoso da humanidade, inevitável, e zombar dele? Em seguida, Paulo responde, versículo 56 e 57 de 1 Coríntios 15, o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Você está percebendo o vocativo aqui, onde está o teu poder, ó morte? E agora ele explica, porque o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei, mas graças a Deus, Ele nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. De acordo com Paulo, meus irmãos, o aguilhão da morte, como Hamlet diria, é a nossa consciência, nossa percepção do pecado e o julgamento diante da lei moral. Mas Cristo removeu o pecado e o julgamento, ou mais precisamente, tomou sobre si, para todos os que creem. O aguilhão da morte é o pecado e o veneno. Caiu sobre Jesus. Portanto, qualquer indivíduo cristão tem poder para triunfar sobre a morte, e assim, não importa o que aconteça, o crente sempre vence a morte, mesmo que morra. Jesus Cristo derrotou a morte. E a única coisa que ela pode fazer é nos tornar mais felizes e amados do que nunca nos braços do nosso Pai. E essa mensagem não é pessimista. Essa mensagem é evangélica ao último grau. Se Jesus, meus irmãos, morreu por você e ressuscitou para ser o seu Salvador vivo, o que a morte lhe pode fazer? Baixa a tua cabeça esta noite. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Graças a Deus, Ele nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, não negue a morte.
Não negue o sofrimento. Não negue a dor. Não negue os desafios. Não fuja deles. Enxergue-os, enfrente-os. A partir do sofrimento de Jesus e da sua ressurreição. Não construa uma narrativa paralela, ilusória, fugindo daquilo que é inevitável. Antes, enfrente isso nele, com ele, por meio dele. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Mas em nossos dias o Evangelho está tão virado em boas obras, está tão virado em realizações humanas, está tão virado em sucesso, intocabilidade e negação de dor e sofrimento, que isso tem empurrado pessoas para o ateísmo. Ao não verem essas promessas que fazemos se cumprirem, pessoas se decepcionam, se frustram. Mas o pastor não disse que eu ia ser curado, o pastor não disse que a minha situação financeira ia ser revertida, o pastor não disse que toda a minha casa ia ser restaurada, o pastor não prometeu que se eu fizesse tudo de forma correta, tudo ia dar certo aqui e agora. E essa pessoa cheia de esperança, ainda com perspectiva terrena, ela colhe isso. E aquilo não se realiza. E esse que era um potencial crente, e eu estou criando aqui uma palavra estranha, ele se decepciona com um Deus que a gente construiu e fabricou. Por isso, sonda, Senhor, o nosso coração. Nos ajuda a examinar a nossa fé. Se cremos em Ti, Jesus, perdoa os nossos pecados. Perdoa a nossa confiança em nós mesmos, a nossa maneira, às vezes, segura, entre aspas, de agir, com base em projetos nossos, humanos, perspectivas limitadas, falhas. Sonda, Senhor, meu coração, sonda o coração do meu irmão, nos examina. Lança fora hoje à noite, aqui nesse lugar, todo medo. Não como se fosse uma pílula que a gente toma e o medo nunca mais volta, mas nos ensina a vencê-lo contigo. Nos ensina a contemplá-lo contigo. Nos ensina a encará-lo contigo. Abençoa meu irmão, minha irmã, hoje à noite aqui nesse lugar. Onde há culpa, que haja perdão, onde há mal-estar, que venha cura. Em toda a fragilidade, Jesus, vem nos socorrer. Quem somos nós? Diante dos desafios da vida humana, aqui dentro e aí fora.
Tanta gente sofrendo, tanta gente com dilemas, dores existenciais, desejo de suicídio, crianças, adolescentes. Oh, meu Deus, tem misericórdia, nos ajuda, guarda os nossos filhos, nossos bebês, nossas crianças, guarda os casais, guarda cada um de nós também, para que não sejamos tentados a imaginarmos, não conceitualmente, mas na prática, que podemos viver sem Ti, que podemos escolher sem Ti, que podemos planejar sem Ti, que podemos comprar e qualquer coisa na vida, sem que o Senhor nos oriente, nos conduza, sem que o Senhor nos ajude. Oh, meu Deus, toca a vida de cada um nesse lugar. Talvez a respeito de entes e amigos que se foram, familiares, que o Teu poder, Espírito Santo de Deus, o poder da ressurreição, possa confortar pessoas que estão neste lugar, cujo coração ainda está machucado, chateado, quem sabe indignado com Deus, contrariado diante da interrupção abrupta da vida de um jovem, de uma criança, de um bebê. Há tanta coisa que nos é oculta, Senhor. A nós nessa noite aqui cabe Te louvar e confiar em Ti sobre todas as coisas. O que temos é a Tua palavra e o Teu Espírito que nos diz e conduz à verdade. Mas na prática, há tantas dúvidas, há tantas incertezas, há tantos desafios. Fica conosco, Jesus. Toma a nossa mão. Abençoa o meu irmão aqui hoje à noite, a minha irmã. Que bela palavra do apóstolo. A justiça é Tua. Nós estamos em Ti, sem justiça própria. A justiça é a da fé, mas é uma justiça que desce de Deus e que é baseada na fé e que pacifica o nosso coração e que nos dá descanso, segurança e paz no meio dos conflitos.